vocês acabam digitando ali no Google o SINAP. Então, vocês digitam SINAP e vocês acabam entrando aqui, ó, em referências de preços e custos. Quando vocês entram aqui, vocês vêm aqui do lado direito em sumário de publicações, né? E aqui no sumário de publicações, gente, isso daqui, na verdade, tem muita coisa. Isso daqui é basicamente uma biblioteca aí, né? Dessa área de orçamento, que vocês podem estar, né, mexendo um pouquinho melhor em todos os itens que tem aqui presente, mas eu vou mostrar para vocês o básico aqui, para vocês saberem aonde entrar, verificar o que tem, o que não tem, o que vocês podem estar tirando de informação, de conhecimento desse banco de dados. Então, assim, isso daqui, como eu falei para vocês, é o básico, né? Mas quando a gente entra aqui no sumário, a gente tem aqui, por exemplo, as etapas de obra, e a gente tem as subetapas, e a gente tem aqui os cadernos técnicos. Então, aqui em etapas de obra, a gente tem várias, né, praticamente todas as etapas de uma obra, etapas construtivas, né, para vocês fazerem essa pesquisa de o que tem nessa etapa, como que é feita essa etapa, né, qual material que vai, às vezes até uma pesquisa para quem não tem tanto conhecimento, né. Então, é uma referência ali que você pode estar consultando. Então, a gente tem as etapas de obra, e eu vou pegar aqui, por exemplo, né, a etapa de superestrutura, e aqui a gente tem, né, verga, contraverga, forma, escoramento, armadura, concreto, lajes, estruturas diversas, e aqui a gente tem várias metodologias. Então, eu vou pegar aqui como exemplo, vamos acessar aqui formas e escoramentos. Então, você pode ver que se tem um caderno técnico aqui, tanto de formas para estrutura de concreto armado e formas para pilares circulares. Então, aqui seriam os cadernos técnicos. E quando você acessa o caderno técnico, né, dessa subetapa, você vai entrar aí num documento que vai ter basicamente as composições que são utilizadas, né, por essa referência. Então, se você for aqui mais para baixo, você vai ter acesso a diversas composições, né, que a composição nada mais é do que ter ali quantificado os insumos que vão ser utilizados, os coeficientes daqueles insumos, né? E também a gente consegue acessar através do SINAP um preço de referência, né, daqueles insumos e também daquela atividade como um todo. Então, só para explicar um pouquinho melhor para vocês, eu vou pegar aqui, vou copiar esse código para eu pesquisar essa composição nesse documento, só para vocês entenderem. Então, eu vou chegar aqui, são várias páginas, né? Mas eu vou chegar nessa composição, onde está aqui, ó, fabricação de forma para pilares, né? Estrutura similar em chapa de madeira compensada, resinada de 17 milímetros. E aqui dentro, a gente tem todos os insumos referentes àquela atividade. Então, eu sei que precisa utilizar serra circular, eu sei que vai ter ali um ajudante de carpinteiro, que vai ter o carpinteiro para fazer essa forma, que eu preciso da chapa de madeira, né, que realmente é a forma em si, que eu preciso de pontalete, né, fazer travamento, sarrafo, prego. Então, aqui eu tenho todos os insumos, né, todos os materiais, equipamentos, mão de obra para fazer essa atividade, que está em metro quadrado. Então, aqui eu tenho esses coeficientes. Por exemplo, quanto de chapa que eu vou precisar para fazer 1 metro quadrado. Então, aqui, por exemplo, está sendo considerado 1,33, né? Então, vocês percebem que tem uma certa perda por trás envolvida de forma. Então, olha, então se já tem esses coeficientes, né? Quantas horas, por exemplo, de um carpinteiro, né, que eu vou precisar para executar 1 metro quadrado de forma, né? No caso aqui para pilares, né, que a gente está vendo a composição específica para pilares. Então, para carpinteiro eu preciso de quase 1,25 horas, né, do carpinteiro para fazer 1 metro quadrado de forma. Então, isso daqui é apenas uma composição que eu estou mostrando, né, no caso de forma, e que vocês têm diversas informações aqui que vocês podem estar analisando, que aqui automaticamente vocês estudando isso daqui, vocês vão ter mais conhecimento de obra, que vocês sabem o que precisa, como que é feito, quais que são os coeficientes utilizados. E é até legal que no final desses cadernos técnicos sempre tem alguns anexos que podem até mostrar
no caso, né, ilustrar ali como que é essa atividade. Então, por exemplo, de forma, olha só. Então, aqui tem um esquema de forma para pilar montado em chapa de compensado. Então, tem as barras de ancoragem, tem a, né, viga sanduíche. Então, às vezes, pode mudar esse nome utilizado de região para região, mas é algo que vocês podem visualizar. Ah, olha, nossa, a forma é feita desse jeito. E vocês começam a assimilar também o que vocês já vê, às vezes, quando você passa na frente de uma obra. Vocês já vão assimilando, né, realmente o que é utilizado, quais os materiais, enfim. Então, isso daqui é um banco de dados enorme, não somente esse aqui que eu acabei mostrando, mas aqui tem praticamente todas as atividades que você tem em uma obra. Então, tem diversos cadernos técnicos aqui, tem milhares, né, de composições que vocês podem estar pesquisando, sabendo um pouquinho mais. Então, se há algo que perguntassem, né, para vocês numa entrevista, se você já conhece de referência de orçamento, o que você conhece, é um ponto para você se destacar de você ter simplesmente o conhecimento do SINAP, né? Entender o que é o SINAP, o que tem no SINAP, onde fazer consulta. Então, isso já é um ponto que eu tenho certeza que talvez muitos profissionais não conhecem essa ferramenta que a gente tem. E isso daqui é totalmente gratuito. Então, é uma coisa que vocês conseguem acessar aí pela internet mesmo, não tem custo nenhum, certo? Então, é uma dica aí que eu deixo para vocês.